Olá, bom dia para você. Começa agora mais uma edição do programa 5watt com as principais informações sobre os negócios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Veja os destaques de hoje. Recuperação lenta. Lojas de vestuário e calçados estão entre os setores que mais fecharam postos de trabalho durante a pandemia. Do barril para a lata, cervejarias artesanais inovam para manter a produção e chegar ao consumidor final. Oportunidade de negócio. Alta na procura pelos cosméticos naturais abre espaço para pequenos empreendedores. Memória viva. Escultor da região usa as habilidades para resgatar a Santaria Vale Paraibana. Selva viva. Projeto em Taubaté resgata e cuida de animais em situação de maus tratos. São mais de 100 espécies entre aracnídeos, mamíferos e répteis. Espaço é aberto à visitação. A pandemia do coronavírus afetou os empregos de muitos setores da economia e o comércio e serviços estão entre os que mais perderam postos de trabalho aqui na região. Somente as lojas de vestuário e calçados fecharam mais de 1.300 vagas no período de um ano. De março de 2020 a março de 2021, o comércio da RM Vale registrou uma queda de 360 vagas formais de emprego, após 51.907 admissões e 52.267 desligamentos. Segundo dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, esse desempenho negativo foi puxado pelas lojas de vestuário e calçados. Essa história de você ficar em casa, de você não ter mais que ir em festa, não ter que trabalhar, o home work fez com que as pessoas mudassem o seu hábito de como se vestir. Hoje é mais o casual, o informal. Eu acho difícil alguém aí estar comprando aí um paletó, uma gravata, porque essas reuniões não estão acontecendo. Já as atividades que apresentaram saldo positivo neste período se concentram no ramo alimentício, em materiais de construção e de produtos farmacêuticos. No setor de serviços, foram fechadas 5.993 vagas, resultado de 100.062 admissões e 106.055 desligamentos. Restaurantes, lanchonetes e bares e hotéis e similares foram as atividades que mais fecharam postos de trabalho. Eu diria que depois do comércio, o mais prejudicado foi esse setor, o setor de serviços. Você não consegue casar, você não consegue viajar, você não consegue fazer uma festa. Ir nos restaurantes era muito complicado, agora que as coisas estão realmente tentando voltar ao normal. Mas foi um setor muito, muito prejudicado. E vai demorar ainda um tempo aí para conseguir voltar ao normal. Mesmo com a reabertura de todas as lojas, a recuperação das vendas e dos postos de trabalho será lenta. A gente precisa da vacinação, a gente precisa que as pessoas se vacinem. E se tudo andar do jeito que está andando, talvez o último trimestre do ano, aí, outubro, novembro, dezembro, a gente tenha uma situação um pouco melhor. Por enquanto, ainda é uma situação que o empresário está usando aí da cautela, algumas cidades estão fechando e a gente está muito apreensivo aí com como a pandemia está se comportando. Nos últimos 4 anos, a nossa região se tornou referência na produção de cervejas artesanais. Mas com a crise do coronavírus e mesmo com a reabertura recente dos bares e restaurantes, os produtores tiveram uma queda nas vendas. O jeito foi buscar alternativas para não diminuir muito a produção. Eles são veterinários e decidiram transformar um hobby em negócio. Há 2 anos, os irmãos William e Alan investiram na produção de cervejas artesanais. Somos de uma família de veterinários e gostamos muito de cerveja artesanal e resolvemos trazer esse sonho. Daí, inclusive, que veio o nome da nossa cervejaria, que é a Fauno,
que busca trazer a natureza para junto, que é um pouco da nossa história mesmo. Somos 4 veterinários na família. Cerveja foi mais uma questão de hobby, né? Já de muitos anos atrás, a gente gostava de fazer a cerveja lá na casa do meu irmão, também gostava de fazer um churrasco, experimentar cervejas diferentes. Fomos indo atrás desse mercado, viu que tinha bastante público aqui no Vale do Paraíba. A cervejaria começou a ser construída no começo de 2019 e com a chegada da pandemia a inauguração precisou ser adiada. No entanto, com o fechamento dos bares e restaurantes, os irmãos resolveram concluir a obra. Trabalhávamos com cerveja artesanal, nós éramos cervejeiros ciganos, a gente já tinha a nossa marca, a nossa produção era feita em outra fábrica, mas a gente já vendia cerveja, daí isso impactou muito as nossas vendas e resolvemos nos dedicar na finalização da construção da fábrica, pensando que fosse acabar a pandemia já no começo de 2021, mas ainda estamos aí. Antes da pandemia, o plano de negócio da cervejaria era produzir barris para abastecer os bares, restaurantes e choperias. Com as restrições e os estabelecimentos fechados, a empresa precisou mudar o foco e levar a cerveja até o público final. Nosso foco era realmente barril, que vende uma litragem maior para restaurantes, para choperias, para bares. E nisso começamos a mudar o plano de negócio para tentar atingir o consumidor final com growlers e agora estamos com lata. Tenho certeza que o consumidor ele quer a facilidade hoje, né? Ele não pode estar indo buscar dentro dos pontos de venda, então ele pode acessar o canal ou de um parceiro nosso que está trabalhando com um produto, né? Ou entrar em contato para verificar onde que ele pode estar adquirindo essas latas, né? Atualmente são 4 tipos de cerveja. A fábrica tem capacidade para produzir 3.000 litros por mês, mas com os pedidos em baixa, os irmãos estão aproveitando para fazer novas experiências. A ideia de fazer cervejas agora, partindo para uma linha diferente do que a gente encontra no mercado com facilidade, é explorar o tempo que a gente tem disponível de fábrica, né, e a baixa vazão, né, saída dos produtos, para fazer cervejas mais complexas, tá, e que demandam mais tempo de armazenamento, para ela ficar bem maturada, adquirir os sabores que a gente falaria de envelhecimento, né? Então essa cerveja a gente está fazendo agora, sabendo que o mercado ainda não está preparado, agora nesse momento da pandemia, né, de fase emergencial, para estar absorvendo as cervejas. Então, quando a gente lançar essa cerveja, daqui mais ou menos um ano, a gente espera que o mercado já tenha se reaquecido e a gente vai introduzir daí uma cerveja com um grande diferencial, né? A gente vê aqui todos os setores se adaptando para essa nova realidade. Em instantes, produção de cosméticos abre oportunidades para pequenos empreendedores. E ainda, escultor de Taubaté usa as habilidades para resgatar a Santaria Vale Paraibana. Nós voltamos já. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o Sincovat e se informe sobre as vantagens do REPIS.
Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. A produção de cosméticos naturais que unem o uso consciente à preservação do meio ambiente vem abrindo oportunidades para os pequenos empreendedores. A fabricação começa com a escolha dos óleos essenciais. Há 2 anos, Caroline decidiu fazer cursos de cosmetologia e saboaria e, a partir daí, produzir cosméticos naturais. Eu já consumia, produtos naturais. Eu usava algumas alternativas como shampoo, desodorante, o sabonete também. Só que eu tinha muita dificuldade de encontrar aqui no Vale do Paraíba. Então, eu comecei a me interessar mais, estudar mais sobre isso. Comecei a ver sobre os malefícios, na verdade, dos cosméticos convencionais. E foi quando eu fiz o meu primeiro curso de cosmetologia natural. O processo é totalmente artesanal e feito em baixa escala. Aqui, nenhuma matéria-prima tem origem animal. No catálogo, são 25 produtos fixos e mais os feitos sobre encomenda. Algumas pessoas pedem para eu fazer produtos sobre encomenda. Eu gosto mais de uma coisa amadeirada, uma coisa cítrica, uma coisa floral. Então, por todo o trabalho ser artesanal, eu consigo fazer coisas mais específicas, voltadas para cada tipo de pessoa. O carro-chefe de Carol é o sérum facial, que proporciona clareamento e hidratação no rosto, feito de óleos vegetais, gergelim, jojoba e óleos essenciais de lavanda e gerânio. O sérum facial ele é indicado para todos os tipos de pele. Ele contém óleos vegetais puros, não tem petrolato, não tem corante artificial, aroma sintético, eu não trabalho com isso. Então, ele estimula a produção de colágeno, ele ameniza manchas, cicatrizes. Também vai o óleo essencial de lavanda e de gerânio, que tem a parte terapêutica, que é essa que acalma. O de gerânio é um óleo super feminino, então para mulheres que estão na menopausa é adequado. E também tem os benefícios físicos. O óleo de gerânio ele controla a produção sebácea. Então, todos esses óleos, num conjunto, trazem todas essas propriedades e benefícios para quem está usando. Segundo o estudo de uma consultoria americana, a sociedade global tem repensado seus hábitos de consumo em relação a produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. E até 2025, o setor de cosméticos orgânicos deve movimentar mais de 25 bilhões de dólares em todo o mundo. O Brasil é um dos países com maior potencial de crescimento nesse ramo. Todas as plantas, elas têm funções. Então, por isso que os óleos essenciais, eles são terapêuticos, porque eles são extraídos de plantas. Então, você saber usar a planta para determinada função te traz muitos benefícios. Atenção, empresário. Entrou em vigor a Lei 14.151. Ela determina o afastamento imediato da gestante, ou seja, da grávida, do trabalho presencial. E determina que, sendo possível, o trabalho deve ser executado em domicílio, ou seja, no chamado home office. Entretanto, as dúvidas que têm chegado aqui ao departamento jurídico diz com relação à nossa atividade, o comércio, que muitas das vezes não é possível o trabalho em domicílio, ou seja, o trabalho home office. Veja bem, a lei é taxativa, não é condição o trabalho home office para o afastamento. A empregada grávida, gestante, deve ser imediatamente afastada do trabalho. A Federação do Comércio, num recente boletim, esclarece que é possível usar a MP 1045 para a suspensão desses contratos de trabalho.
Entretanto, há uma questão ainda polêmica, que seria que a MP 1045 paga um benefício durante a suspensão do contrato de trabalho por 120 dias. Como a Lei 14.151 determina que a gestante seja mantida a sua remuneração, isso gera uma diferença. A FEComércio orienta que se pague essa diferença e utilize desses 120 dias. Essa é apenas uma sugestão ante ainda a insegurança jurídica no confronto da MP com a Lei 14.151. As esculturas, assim como a dança, a música e a literatura, representam a relação do homem com a sua história e tradição. Há 20 anos, um escultor de Taubaté utiliza a argila para fazer imagens de santos. O objetivo vai muito além de vender as peças. A ideia é resgatar a santaria Vale Paraibana. Aos poucos, as mãos habilidosas de Átila vão finalizando mais uma obra de arte. A imagem de Nossa Senhora do Pilar está entre as preferidas do escultor, especialista em fazer esse tipo de obra. A paixão de Átila pela arte começou há 20 anos e, aos poucos, o resgate da cultura e história Vale Paraibana foi ganhando destaque entre suas obras. Hoje, além de vender as peças, o escultor busca preservar a memória da santaria regional. Eu sempre fui ligado muito à cultura popular, né? De movimentos culturais, e aí eu começo a perceber que dentro dessa cultura popular existe aí um pontinho que é a santaria, né? Então eu começo a conhecer pessoas que desenvolvem isso, né? E eu sempre fui um cara ligado, né, com a ideia devocional, né, por uma família que vem, né, do Moçambique, meu avô congadeiro, então assim, essa devoção para São Benedito. Então isso desperta em mim a ideia de querer realmente produzir isso. Suas obras levam em média de 2 a 3 dias para ficarem prontas. Depende muito da complexidade da peça. Entre os trabalhos que mais ganharam destaque está a Ciranda de São Francisco, que chamou até a atenção de franciscanos da Colômbia. Isso surge quando eu publico, e aí eu retrato, né, qual foi a ideia, da onde surgiu, como nasceu, e essa reflexão acaba chegando, e assim, não é só uma questão histórica. Se você juntar a história e a reflexão com o que a imagem tá, é ali. Você consegue sentir isso, né? Então isso desperta, né, aos amigos, né, que tenho aí, né, no Facebook, alguns franciscanos, né, esse amigo, um colombiano que mandou mensagem, até quer reproduzir a imagem, ele entrou em contato pedindo permissão para ver se ele conseguiria produzir uma imagem parecida e tal. Então, assim, a partir desse momento que eu publico, daí começa a ter essa visibilidade. Além de resgatar a cultura popular através da santaria Vale Paraibana, Átila também gosta de esculpir o caboclo, símbolo do povo raiz de nossa região. E uma de suas peças favoritas é a xícara de café. A caneca, a xícara, né, e tudo isso, ela surge, né, nas primeiras manifestações. E é uma questão que eu pego amor, porque eu sou um cara que gosto muito de café, né? E muitas pessoas também vêm conversar, vêm tomar o seu café e assim, eu poder, né, tomar um café numa xícara dessa, através da xícara, retratar a simplicidade Vale Paraibana. Através da xícara, retratar o caipira, né? Através da xícara, te fazer arremeter talvez uma ideia reflexiva de sua própria história, né? Talvez você vai tomar uma xícara e você vai lembrar, faz, nossa, parece tanto o café do meu avô, da minha avó. Parte do varejo todos os anos comemora, esfrega as mãos quando o friozinho começa a chegar.
ainda que seja no outono e depois, obviamente, no inverno. Estamos falando do varejo de vestuário, tecidos, calçados, acessórios e também o varejo de perfumaria. Estes segmentos tão impactados pela pandemia da Covid-19, pelas consequências do isolamento social e também pelas restrições às atividades presenciais, começa a observar uma oportunidade de retomar, mesmo que inicialmente, as suas vendas de forma um pouco mais forte nesta coleção inverno. Estamos falando de vendas que serão substancialmente melhores em 2021 do que em 2020, até porque estamos abertos daqui para frente. Porém, ainda estaremos, é bom estar todo mundo consciente, abaixo das vendas de 2019, o último ano com normalidade para a estação inverno. Ainda assim, é hora de você, empresário, planejar a escolha correta de produtos a serem precificados com promoções, escolhidos a dedo para estar nas vitrines e também nas redes sociais e demais mecanismos de e-commerce tão relevantes durante toda essa pandemia, e olhar como uma grande oportunidade este processo de retomada das vendas, ainda que seja um pouco tardia do que deveria, mas essencial para o ano de 2021, ainda mais nesse segundo semestre, tão relevante porque culmina com a principal data para o comércio lá no Natal. Todavia, é importante ressaltar que é momento de oportunidade para o empresário colocar os estoques à mostra, utilizar todos os mecanismos de e-commerce e ir à luta neste que pode ser um ponto de virada, se conseguirmos continuar abertos para o comércio varejista de vestuário, tecidos, calçados, acessórios, tão combalido durante a crise. Bom inverno, bom friozinho e boas vendas! A seguir, um projeto em Taubaté faz tratamento e acolhimento de animais. São mais de 100 espécies que podem ser visitados pelo público. Não saia daí, eu volto já já. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo! O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio. Desde 2009, em Taubaté, um projeto faz tratamento e acolhimento de animais resgatados de cativeiro em situação de maus tratos e de apreensões da Polícia Ambiental. Esse ano, o local abriu para o público fazer visitação. São mais de 100 espécies entre aracnídeos, mamíferos e répteis. Nesses gaveteiros há diversas espécies de cobras, todas em recuperação. O setor é restrito e aqui as serpentes recebem os devidos tratamentos. São procedimentos veterinários e cirurgias. O espaço tem mais de 4.000 metros quadrados e 36 funcionários entre biólogos, veterinários e educadores. O projeto Selva Viva faz o tratamento e acolhimento de animais resgatados de cativeiro em situação de maus tratos e de apreensões da Polícia Ambiental. A gente recebe desde animais feridos, atropelados, da Polícia Ambiental. A gente tem uma parceria muito forte com a Polícia Ambiental. A gente recebe animais da Polícia Federal, IBAMAs, CRAS, setas, para cuidados, animais atropelados. Às vezes pessoas da região encontram animais feridos, acabam trazendo para a gente fazer os primeiros cuidados aqui.
Depois que recebem o tratamento, parte dos animais é devolvida a seu habitat natural e o restante fica na área de exposição, que foi aberta ao público no começo deste ano. A ideia hoje de abrir para visitação é as pessoas poderem conhecer esse trabalho, né, que é realizado há mais de 15 anos, né, poder ver de perto esses animais, como são bem tratados, ver a estrutura que eles ficam e poder ajudar com essa visitação a manter os animais. O projeto recebe os visitantes somente aos finais de semana. Aqui, eles descobrem, por exemplo, que os escorpiões, expostos a uma luz roxa chamada de luz negra, brilham no escuro, um processo conhecido como bioluminescência. Também é possível conhecer melhor o incrível mundo das formigas. Ao todo, são 12 espécies dentro de uma estrutura de vidro, onde é possível observar como elas convivem. Fora nós humanos, eu diria que as formigas seriam uma das sociedades mais organizadas que tem. E em relação eu diria que até em relação à monarquia, seria a monarquia mais perfeita que existe. Porque, por exemplo, a gente tem uma monarquia por humanos, por exemplo. Às vezes você manda um soldado de lá, o soldado lá, eu não vou, tenho medo de morrer. As formigas é diferente, elas são tão fiéis que elas vão defender essa colônia de um jeito que ela não, vamos dizer que ela não pensa duas vezes ao defender. Ela não pega, ela não terceiriza o trabalho, ela vai lá e faz. Então ela está disposta a entregar a vida por o formigueiro, digamos assim. E elas são muito organizadas a ponto de, elas cuidam de fungo, elas alimentam, assim, é comum que as formigas maiores, ao fazer o corte das folhas, elas podem ser que alimentem da seiva quando elas estão cortando, mas o pessoal acha que é muito comum que elas se alimentem dessas folhas, não. Elas levam essas folhas para dentro e lá dentro elas fazem corte dessas folhas, higienização dessas folhas, ela carrega com elas um coquetel de bactérias, então ela lambe toda essa folha, assim como a gente passa álcool gel para se proteger, elas lambem toda essa folha que seria passando uma camada. O que acontece? Como ela alimenta de fungo, na natureza existe outro fungo que compete com o fungo delas. Se elas não forem muito limpas, então esse fungo pode, em 48 horas, acabar com uma estrutura, um pote desse de fungo. Todo esse trabalho começou em 2005 no município de Piranguinho, Minas Gerais, e foi transferido para Taubaté em 2009. Como a gente tem essa experiência de 15 anos e temos outras instituições parceiras, como Butantan e entre outras renomadas no país, né? Todos os locais onde esses animais vivem, eles são apropriados, né? Conforme legislação, eles são acima da legislação, então a gente pertence, né, a uma legislação que a gente segue e essa legislação passa para a gente o mínimo que esse animal precisa. E todo o projeto ele é acima, muito acima do que ele precisa. Então, um local que teria que ter 15 metros para um primata, por exemplo, a gente tem 50, 55 metros. São todos locais com bastante árvores, com sistema de chuva artificial, com sistema de aquecimento. A gente tem dieta balanceada para todos os animais. Então é uma estrutura que só quem vem e observa pode ver o cuidado que a gente tem com cada espécie aqui no projeto. No total, são mais de 1.000 animais e mais de 100 espécies entre aracnídeos, mamíferos, répteis, aves. A família de flamingos chama a atenção pela elegância. São aves migratórias, encontradas mais nas regiões da Europa e da África. Muito legal esse trabalho, né? Como eu disse na reportagem, as visitas são aos finais de semana. A programação, assim como os valores e horários, você pode conferir na página do projetoselvaviva.com.br. Gostou dessas reportagens? É só acessar youtube.com/5vat. Lá você assiste essas e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região. Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. O programa de hoje termina aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá, um bom final de semana para você. Se cuida!